Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da 100.1. Quem tá no youtube.com/cidadejf. Vamos falar sobre o Agosto Lilás. O Agosto Lilás, por que ele recebe essa cor? Para chamar atenção, né? E também para a gente lembrar que todos os dias a gente precisa mesmo, é necessário combater a violência contra a mulher. Eu vou dar dados aqui da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, que é o seguinte, esses dados mostram que houve um registro, gente, de 78 casos de feminicídio, só feminicídio, que é uma das violências, que é o ápice, na verdade, da violência contra a mulher, no estado, entre janeiro e junho desse ano, tá? Só que a gente sabe muito bem que esses dados, eles são maiores, né? É porque há um processo até chegar na Sejusp para poder, de fato, ter esses dados oficialmente divulgados, tá? Fora os outros crimes de violência também que as mulheres sofrem, tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, tem uma série de violências que a gente vai saber sobre isso tudo hoje, mas muito mais para conscientizar e para alertar também sobre como quebrar esse ciclo de violência contra a mulher. A gente conversa sobre isso, então, com a Tainá Cabral e com a Camila Azevedo, que são advogadas e também são membros, tá, da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica da OAB Mulher. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. A gente queria primeiramente agradecer o espaço, agradecer a Rádio Cidade por abrir para a gente informar e conscientizar sobre a violência doméstica, um tema tão importante. E no Agosto Lilás, mas não só, né? A gente precisa falar disso o ano inteiro, porque muitas mulheres, às vezes, vivem essas formas de violência e ainda nem sabem. Exato. Então, é importante que a gente fale cada vez mais sobre isso. Com certeza, meninas. Eu falei da abertura, né, sobre os 78 registros já de feminicídio em Minas Gerais só em meio ano, né? Em janeiro até junho de 2026. O que isso diz sobre a nossa sociedade em pleno século XXI, que a gente precisa realmente enfatizar isso? Em pleno século XXI. Exatamente. Esses dados mostram como a violência contra a mulher ainda continua sendo uma realidade muito alarmante, né? E como a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista e misógina. E uma coisa que é curiosa é que a gente está falando de um país que há quase 20 anos tem uma das legislações mais importantes do mundo sobre o tema, que é a Lei Maria da Penha. Com certeza. E aí, assim, em contrapartida, né, em paralelo com esses dados que a gente vê diariamente, com as subnotificações também, a gente vê que a simples existência da lei, ela não é suficiente para poder proteger essas mulheres. E aí a gente fala que a gente precisa de uma atuação conjunta, né? A gente precisa que a sociedade se mobilize, que a gente tenha cada vez mais informação, que a gente tenha rede de apoio para essas mulheres. E é isso, é preciso que essa sociedade esteja empenhada no enfrentamento mesmo, né? O Agosto Lilás é um mês muito importante para dar visibilidade para o tema, mas como a Camila falou, a gente precisa falar sobre isso o ano inteiro. Precisa ser um tema permanentemente debatido, a gente precisa orientar essas mulheres, precisa que elas tenham conhecimento do ciclo da violência, das formas de violência, para a gente evitar, né, que chegue, infelizmente, no destino que é o feminicídio. Exatamente, que é como a gente falou, né? Eu acho que é o ápice da violência mesmo, né? É o fato da mulher morrer simplesmente por ela ser mulher, né? Ou por conta da violência doméstica mesmo, que ela vem sofrendo, né? Durante anos até chegar na questão da morte aí. E justamente a gente vai chegar lá, mas já antecipando, de pessoas, normalmente ex-companheiros, né? Pessoas de dentro de casa mesmo. Antes disso, eu queria até, você falou sobre a questão das mulheres saberem, né, precisarem saber quais são as violências que elas podem sofrer. Eu queria que vocês explicassem, então, os tipos de violência, explicar um pouquinho quais são elas, né? Porque não existe só a violência física. Sim, a Lei Maria da Penha, ela tipifica 5 formas principais de violência doméstica. A gente fala muito em sociedade da violência física, que é a mais falada, são agressões de fato, um soco, um tapa, um chute. E ela deixa marca, né? Mas tem aquelas violências silenciosas, que são violências psicológicas, violências emocionais. A violência psicológica, esse agressor, ele tenta controlar essa mulher, manipular ela de alguma forma. Então, ele faz isso afastando ela de amigos, da família.
essa é uma forma de violência psicológica. A violência moral é quando esse agressor, ele expõe essa mulher para outros membros da sociedade. Por meio de difamações, inverdades. Então, ele espalha para a família inteira uma coisa que essa mulher não fez para envergonhá-la. Uma das formas de controle também que é muito real é a violência patrimonial. Essa violência patrimonial, ele usa para manter essa mulher nesse relacionamento tóxico. Então, ele proíbe ela de trabalhar. Às vezes, ele quebra um celular para proibir que ela fale com um membro da família ou que ela peça ajuda mesmo. E aí, a gente chega em outra, que é a violência sexual, que é o fato de ter essa relação sexual sem consentimento, mesmo dentro de um casamento, né, de um namoro, enfim. É importante a gente falar que a violência doméstica, ela não começa, assim, na maioria das vezes, ela não começa pela violência física logo de cara. Ela começa silenciosa, por meio de ações muito pequenas. Então, é importante que as mulheres estejam muito atentas a esses sinais, porque ela começa de uma forma pequena, sutil, e, né, ela vai escalonando. Além disso, já até antecipando um pouco o que você mesmo falou, dentro dessas formas de violência, é importante a gente falar sobre o ciclo dessa violência, que é muito estudado, é muito estudado psicologicamente, o que é esse ciclo. Ele começa pela fase do tensionamento, que é o quê? Brigas, pequenas brigas ali, conflitos, aí um dia chega atrasado do trabalho, aí briga por causa disso. Então, assim, essa fase a gente chama de fase de tensão. Depois dessa fase de tensão, vem logo a fase da explosão, que é quando ocorre, de fato, ameaça, agressão de fato. Depois dessa fase da explosão, a mulher fica muito frágil. Esse agressor, vendo tudo isso, ele pede desculpa, ele pede perdão. E ela perdoa, porque ela está muito frágil emocionalmente. E aí, ela perdoa, vem a fase de lua de mel, que chama. Tudo fica bem, tudo fica manso, mas se essa intervenção não for adequada, a gente inicia esse ciclo novamente. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante a gente intervir na hora certa para quebrar esse ciclo. Com certeza. Nossa, você falou uma coisa super importante, né? Que é um ciclo, na verdade, vicioso, né? Sim. Ele começa quando acha que a pessoa vai... não, eu vou mudar. Não vai mudar, né? O que vai acontecer a mudança que vai acontecer do início, do fim pro início. E aí começa tudo... Exatamente. É uma mudança momentânea que depois vai passar a ir pro início de novo e começar tudo, até chegar um momento que essa mulher, coitada, ela não vai aguentar mais, né? Ela não vai aguentar mais. E tem várias coisas também envolvidas, né, nesse processo também, que é a questão emocional, né? A dependência também, né? Emocional, financeira. Isso tudo também faz com que a mulher permaneça naquela relação violenta e tóxica também, né? Exato. Sim. Tem também, eu queria até falar sobre uma outra violência, que ela é até tipificada recentemente, que é a do vicaricídio, né? Eu queria que vocês explicassem muito isso, porque, gente, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tão chocada, e que envolve, inclusive, animal de estimação. Exatamente. Eu fiquei muito chocada com isso. Eu queria que vocês falassem sobre a violência, né? O crime de vicaricídio. O vicaricídio, Renata, é uma das formas de violência de gênero mais cruel que a gente tem atualmente, né? Acontece quando o agressor, ele atinge ou chega a matar os filhos ou parentes com que a mulher tenha um vínculo muito próximo, um vínculo afetivo muito próximo, né? Chegando a atingir até animais de estimação mesmo. E o objetivo desse agressor é provocar um sofrimento extremo naquela mulher. É puni-la de alguma forma, exercer o controle sobre ela mesmo. Nossa, eu fiquei muito impressionada, assim, porque teve um caso recente, acho que foi no início desse ano, se não me engano, não lembro se foi no estado de Goiás, mas acho que foi na região central, né, do Brasil, que teve isso. Falei, que isso, gente? Foi aí que eu realmente tive a noção da palavra e do que é. Exatamente. Né? E que bom que foi tipificado também. Sim, agora e é lei, demonstra né? a urgência da gente proteger não só essa mulher envolta no contexto de violência doméstica, como os familiares, os filhos, os animais, né? Com certeza.
Vamos falar sobre também assim, o papel, né, da OAB Mulher, até nesse sentido, né, da orientação sobre esse tipo de violência, por exemplo, e outras também. A gente pode englobar tudo? Sim, exatamente. Né? Eu acho que não só sobre vicaricídio, mas em todo tipo de violência. O que a OAB Mulher pode fazer nesse sentido? Então, o papel da OAB Mulher é justamente esse, né? Não só no vicaricídio em si, mas todo esse contexto de violência que a gente, infelizmente, vive atualmente, né? É levar informação à população e fortalecer essa rede de apoio, né? A OAB presta um papel importantíssimo de orientação a essas mulheres vítimas de violência doméstica, uma orientação 100% gratuita. E aí as mulheres têm informação de quais caminhos elas podem percorrer, do que é possível juridicamente a gente ser feito ali. E em que situações, assim, falando até sobre orientação, né? Em que situações as mulheres podem pedir medida protetiva contra essas pessoas? E é fundamental a gente falar isso, porque muitas mulheres acham que só pode pedir medida protetiva se ela foi agredida fisicamente. Isso é um mito muito grande. Na verdade, a medida protetiva, ela pode ser solicitada dentre as 5 formas de violência. Então, se ela está sofrendo violência psicológica, violência moral, ela também pode solicitar essa medida protetiva. Como que é isso na prática? Ela pode procurar uma delegacia especializada da mulher, ela mesma, sozinha, né? Ou por meio da Defensoria Pública, Ministério Público, ou através de um advogado da sua confiança. Esse advogado pode, sim, solicitar essa medida. Essa medida vai chegar na mão do juiz, a gente vai narrar os fatos ali, o que está acontecendo, se é uma violência física, se é uma violência emocional, a gente vai narrar a gravidade disso, mostrar que ela está correndo risco contra a sua integridade física, e aí esse juiz tem que analisar esse pedido de forma urgente, porque, de fato, é urgente, porque é a vida dessa mulher. Com certeza. E aí ele vai estabelecer ali, ele entendendo que tem um risco, ele vai estabelecer ali as medidas protetivas. Muita gente conhece o afastamento do lar. Muita gente fala assim, fulano tá proibido de chegar perto da fulana a 200 metros, né? Todo mundo conhece. Mas existem outras formas, que é proibição de contato por WhatsApp, e-mail, telefone. Então, hoje em dia, né, o WhatsApp é a nossa forma de comunicação. Com certeza. Então, existe isso. Além disso, a proibição de contato com outros amigos, familiares dessa vítima. Porque muitos agressores deixam de falar com a vítima, mas mantêm ali contato com a família e tentam atingir ela de outra forma. Então, isso também. Caso esse agressor tenha porte de arma, pode ser uma medida protetiva a suspensão desse porte de arma, né? Para resguardar a integridade física dela. E aí vai ser analisado, no caso concreto, quais outras medidas podem ser tomadas para, de novo, resguardar a integridade física. Além disso, é importante a gente falar aqui, uma vez deferida essa medida protetiva, a mulher está resguardada. E aí, esse agressor, descumprindo essa medida, a mulher pode acionar a polícia e ele pode ser preso, porque o descumprimento de medida protetiva é um crime tipificado na Lei Maria da Penha. Ok. Vocês acham, assim, que as mulheres, né, que deixam de denunciar, na verdade, né, qualquer tipo de situação, de violência, enfim, mesmo elas tendo esse medo, né? Elas precisam de orientação e a OAB, ela pode orientar essas mulheres que tenham medo. Como é que essas mulheres chegam, gente, até até o acolhimento? Porque eu acho que é isso que também, eu acho que as mulheres precisam entender, quem está passando por isso, como que esse acolhimento chega a essa mulher que está com medo, sabe? Exatamente. Como que é? Infelizmente, uma realidade que a gente tem é a falta de denúncia porque aquela mulher ela é dependente financeiramente ou psicologicamente do seu agressor, né? Então, ela deixa de denunciar pelo agressor ser arrimo de família, ou às vezes porque ela tá tão envolta numa violência psicológica ao longo dos anos que ela entende que ela não vai conseguir recomeçar, que ela não tem condições de se afastar desse agressor e recomeçar a sua vida sozinha, muitas vezes ao lado dos filhos, né? E aí, assim, a gente tem alternativas, tem caminhos para poder orientar e fazer com que essa mulher recomece.
A gente pode, por exemplo, entrar com uma ação de divórcio e pedir a partilha de bens para que ela tenha ali o mínimo possível de um apartamento, um carro que seja, para tentar recomeçar a vida dela. A gente pode pedir a fixação de pensão alimentícia não só para os filhos, mas também para essa mulher vítima de violência. Isso pode também, né? Também. Através de alimentos compensatórios, a depender do caso, né? Alimentos provisórios. A gente pode pedir o afastamento do agressor da residência, então ela vai ter uma tranquilidade para poder continuar residindo ali com os seus familiares, com os seus filhos. A gente pode pedir também indenização pelos danos que aquela mulher sofreu e, claro, a responsabilização criminal desse agressor. Maneiras, né, formas da gente ajudar essa mulher, tem, né? Eu acho que o importante é, de fato, elas entenderem que elas podem fazer isso e que não precisa ter medo, né? Exatamente. Porque eu acho que é isso, né? Como que vai ser minha vida? Porque, assim, tá ruim, mas talvez sem ele vai ficar pior, entendeu? E não é bem por aí, né? A gente tá falando do risco de vida ali, né? A gente entende ela corre risco, né? Que os artifícios jurídicos, às vezes, sozinho, eles não são suficientes, de certo, fato, né? Mas, assim, é fundamental que essa mulher busque a rede de proteção da cidade dela também, a Casa da Mulher, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Eles têm métodos de acolhimento, assistente social, psicólogos, prontos para poder receber essa mulher vítima de violência doméstica. Muito bom. Bom, que orientação, então, vocês dariam aí para uma mulher que está vivendo a situação de violência, só para a gente também dar uma enfatizada nisso, né? Mas ainda não se sente preparada, então, para denunciar esse agressor? A primeira coisa, assim, que quando a gente recebe uma mulher, a gente gosta de frisar muito isso, que ela não precisa passar por isso sozinha, ela não está sozinha. Além de uma ajuda psicológica, das próprios advogados ali, ela pode procurar a sua família, uma rede de amigos. Então, isso é muito importante para fortalecer essa mulher. Além disso, sob uma perspectiva mais jurídica, a gente sempre orienta que a gente recebe muitas mulheres que chegam, falam tudo isso, mas elas não estão preparadas mesmo, não querem ainda separar, não querem formalizar uma separação, não é denúncia. E aí a gente orienta que é muito importante que ela junte todas as provas que ela puder. Então, e-mails, WhatsApps, prints de fotos por si só, áudios de ameaça, tudo isso vai ser muito importante para as eventuais ações que a gente pode entrar. Então, para uma eventual ação de divórcio, compartilha de bens, a gente precisa dessas provas. Então, mesmo que ela não esteja preparada nesse momento, se ela puder ir juntando essas provas, no momento que ela estiver fortalecida emocionalmente, ela vai vir com essas provas todas, e aí sim a gente começa esse processo. Muito bom. E a gente sempre fala que o pedido de ajuda, ele não precisa necessariamente estar acompanhado de uma denúncia formal. Certo. Essa mulher, ela pode buscar essas instituições preparadas, pedir ajuda, e aí esses profissionais vão elaborar estratégias para que ela possa sair desse contexto violento, né? E aí, se ela, né, se sentir preparada depois, ela formaliza uma eventual denúncia. Mas o importante, num primeiro momento, é pedir ajuda para quem quer que seja. Exatamente. E aí, os principais canais de denúncia também de violência contra a mulher. Eu só quero dar uma... Na verdade, buscar aquela... Como é que a gente fala mesmo, gente? Enfim, esqueci a palavra que deu branco, mas é só a questão do ditado, né? Em briga de mulher se mete a colher mesmo, Exatamente. Né? Porque aí se você... Eu esqueci o ditado, mas é isso mesmo. Em briga de mulher se mete colher. Pra quê? Para as pessoas também que estão ao redor se observarem, se ouvirem alguma coisa, que também pode denunciar. Exatamente. Né? Os canais de denúncia, gente. Então, vamos lá. O principal canal de denúncia que a gente tem é a Central de Atendimento à Mulher, que atende pelo 190. A gente tem as DEANs, que são as delegacias especializadas no atendimento à mulher, que atendem pelo número 32 3229 5822. A gente tem um canal estadual, que é o Chame a Frida, um canal de denúncia pelo WhatsApp, que o número é 31 98230 4036. A gente tem na Câmara, aqui em Juiz de Fora, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que atende pelo número 329-9183-2645. E, além disso, a gente tem a OAB Mulher, que presta atendimento presencial às vítimas de violência doméstica, de segunda a sexta,
de 1h30 às 4h30 no Santa Cruz Shopping. Ah, no Santa Cruz tem, verdade. Isso. E aí, como você falou, assim, é importante a gente frisar que não só a vítima, como qualquer outra pessoa que tenha presenciado uma situação de violência doméstica, não só pode, como deve denunciar. Porque, sim, a gente mete a colher em briga de marido e mulher. Com certeza. Vamos só repetir o horário, na verdade, de atendimento da OAB Mulher, só pra gente deixar frisado aqui, no Santa Cruz Shopping, gente, que é um lugar central. É no centro de Juiz de Fora, entendeu? Tá super acessível ali. Sim, é segunda a sexta, de 1h30 às 4h30 da tarde. Maravilha. Todos os dias, então. Isso. É isso. Meninas, queria que vocês dissessem as redes sociais de vocês duas, por favor, para as pessoas poderem entender também, assim, até perguntar, né? Quem tiver dúvida também pode acessar vocês para responder, né, todas as dúvidas que tiverem e para também acompanhar o trabalho de vocês. Fiquem à vontade. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, a gente compartilha muita informação, muitos posts sobre violência doméstica, sobre tudo isso, por meio do Instagram, azevedoecabral.adv. azevedoecabral.adv, de advogado. Isso. Perfeito. Bom, obrigada, viu, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente, pelo espaço. É muito importante, um tema realmente muito importante. E obrigada por vocês terem aceitado vir para falar sobre esse tema muito importante, né? Que, como vocês disseram, não é só em agosto, né? Mesmo que leve aí uma cor, que chame atenção, mas que é para ser falado todos os dias, porque todos os dias uma mulher morre, né? Uma não, mais de uma, na verdade. Se a gente puder, com isso aqui, salvar, às vezes, uma mulher, já valeu a pena super. A gente fala que informação salva vidas, literalmente. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Voltem gente. sempre, tá? Valeu, tamo junto. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.